Gente, uma das coisas que mais gera ansiedade nos pacientes no processo de reabilitação, principalmente quando a gente está falando de dor crônica, por exemplo, a lombalgia, é o tempo que leva para essa dor ceder, para o paciente retomar com as suas atividades. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Ansiedade no paciente e no terapeuta, né? Normalmente, quando o paciente vai para reabilitação, ele já vai pensando em quando ele vai poder retomar ali as suas atividades, em quando aquela dor vai passar. E essa pergunta ela é transferida para o fisioterapeuta quando vai avaliar e questionar o paciente sobre quais são os objetivos dele na maioria dos casos. E aí é muito importante a gente levar em consideração que, além das técnicas em que o fisioterapeuta vai submeter o paciente para poder tentar melhorar aquela questão que ele apresentou, a gente precisa considerar mais alguns fatores importantes que estarão associados a essa melhora que o paciente busca. E aí a gente pode colocar aí o comportamento do paciente, a interferência das interações sociais e também a forma que esse paciente interage com o ambiente em que ele está inserido, né? O contexto aí ambiental. E aí a gente vai considerar nessa parte o trabalho, as adaptações que ele utilizou nessa relação com o trabalho e também como ele lida no dia a dia para dormir, para poder se posicionar em relação às coisas em casa, no lazer e tal. Abordar todas essas questões com o paciente vai além só do momento da avaliação, é um processo que vai levar aí uma parte do tratamento, né? Faz parte do tratamento intervir em todas essas questões, mas o que eu quero levantar aqui é que, enquanto paciente, a gente precisa estar atento em outras questões que vão além daquilo que eu sinto no meu corpo, que podem estar desencadeando aquela sensação. Então, assim, quando eu percebo que existe alguma interferência externa que me desagrada, que me traz um sentimento negativo ou que me favorece desencadear aquele processo doloroso que eu tenho queixa, eu preciso também intervir nesse ponto, nessa questão pontual. E aí, isso levanta uma outra questão para nós enquanto terapeutas, que é o da multidisciplinaridade do tratamento. O quanto é importante a gente inserir em contextos de dor crônica, em contextos onde o paciente queixa uma dor que leva muito tempo, que aparentemente não tem uma causa específica, a intervenção de um outro profissional. Existem várias ferramentas que vão direcionar o fisioterapeuta para esse local e que vai desde a entrevista mesmo, né, as perguntas em que o fisioterapeuta vai direcionar para esse paciente, até questionários elaborados de fundamento científico que vão ajudar o fisioterapeuta a traçar através dos seus resultados essa necessidade de intervenção interdisciplinar e multiprofissional no tratamento da dor crônica. Então, voltando a falar lá do tempo que leva, né, para poder o paciente melhorar, a gente precisa considerar então todas essas outras variáveis que vão precisar de intervenção. Então, vai além, a gente precisa ter consciência disso, que vai além daquilo que a gente está sentindo, do que o exame está mostrando, porque existem outros fatores que precisam ser observados, né? Uma vez identificado pelo fisioterapeuta a necessidade de intervenção de outro profissional, e aí pode ser o psicólogo, até mesmo o médico, caso o paciente ainda não tenha ido, essa indicação deve ser feita para que seja então traçado um plano de tratamento multiprofissional, né? E que para que esse paciente seja atendido de uma maneira mais global. A função do fisioterapeuta nesse tratamento é buscar a funcionalidade. Então, se o paciente apresenta-se disfuncional por causa de uma questão emocional, por causa de uma questão que envolve a relação com o trabalho ou outras diversas interações ambientais aí, é papel desse profissional também inserir no contexto possibilidades de tratamento que vão ser mais assertivas e que vão contribuir melhor para esse tratamento. Dessa forma, é importante considerar esses fatores que eu falei e a intervenção de outros profissionais.
Nós poderíamos ficar muito tempo falando aqui, né, sobre esse assunto. É um assunto que rende muita discussão e que tem uma série de coisas para serem abordadas. Em outros vídeos eu volto para poder falar mais um pouco sobre isso, mas nesse eu quis deixar esse recado do paciente estar atento então ao que acontece sim com o corpo dele, a quais são as principais queixas aí que o fez levar, né, buscar a ajuda do fisioterapeuta ou de outro profissional, mas considerar também como é que ele se comporta, quais são as situações que levam a desencadear aquele processo doloroso que ele está queixando e o que ele pode fazer em relação à intervenção nesse processo, além das técnicas que a fisioterapia vai oferecer para esse paciente quando ele buscar aí a ajuda profissional. Eu estou à disposição para as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai conversando por aqui, pelos outros canais que a gente tem disponível para poder complementar, né, essas dúvidas e essa conversa. Um abraço para vocês, até mais.